Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Êxodo. Estamos iniciando o livro do Êxodo, rezando com o tema Êxodo de Israel, que está no capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 14, 31. Êxodo 1 ao 14, 31. São 6 partes meditando com este tema e estamos iniciando agora a primeira parte. Deus não esquece o seu povo. Iniciamos agora nossa meditação. Deus não esquece o seu povo. Estamos iniciando a leitura do livro do Êxodo. Meditamos o Êxodo de Israel, que está no capítulo 1, versículo 1 ao 14, 31. Êxodo de Israel, 1 ao 14, 31. O livro do Êxodo também é chamado de Evangelho do Antigo Testamento e que tem 4 partes principais. Êxodo de Israel, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao 14, 31. Deserto, capítulo 15, 1 ao 18, 27. Celebração da Aliança, capítulo 19, 1 ao 31, 18, e o rompimento e renovação da aliança. Capítulo 32, versículo 1 ao 40, 38. Então, são estas 4 partes principais do livro do Êxodo. Êxodo de Israel, deserto, celebração da aliança, rompimento e renovação da aliança. Iniciamos agora a primeira meditação. Deus não esquece o seu povo. Está em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 2, versículo 25. Deus não esquece o seu povo. Em hebraico, o livro do Êxodo é chamado de Shemot, nomes, porque inicia com os nomes dos filhos de Jacó que foram morar no Egito nos tempos de José. Passou a ser chamado de Êxodo porque contém toda a espiritualidade pascal que faz sair da escravidão da morte para a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, tendo por base o fundo histórico da libertação do povo hebreu, da opressão do faraó por volta do ano de 1200 a.C. Os filhos de Israel foram para o Egito com Jacó, cada qual com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Assé. Eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois que José morreu, assim como seus irmãos e toda essa geração, os filhos de Israel se tornavam fecundos e se multiplicavam. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José, e temendo o crescimento dos filhos de Israel, decretou que fossem explorados de forma sistemática em trabalhos forçados e lhes amargaram a vida com dura escravidão. Depois o rei ordenou que as parteiras dos hebreus matasse os meninos
logo que nascesse. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Porém, El Shaddai é o Deus Criador, que nunca esquece o seu povo. Da mesma forma como providenciou José do Egito para salvar da fome há 400 anos atrás, agora tem outra providência para salvar do extermínio e reconduzir a Canaã, a terra da vida e da liberdade, conforme prometera a Abraão, a Isaque e Jacó e sua descendência para sempre. Em todo projeto de salvação, a divina providência requer a participação ativa do homem. As tementes parteiras disseram não ao aborto e ao infanticídio e optaram pela vida. Não fizeram o que o rei lhes havia ordenado e deixaram os meninos viver. Vejamos o aprendizado em Êxodo, capítulo 2, versículos 18 seguintes. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que vocês fizeram isso, deixando os meninos viver? Elas responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vida e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Por isso, Deus favoreceu as parteiras. O povo se multiplicou e tornou-se muito poderoso. E como as parteiras temeram a Deus, ele deu a elas uma família numerosa. Crer na divina providência não significa cruzar os braços e deixar tudo por conta de Deus. Isto não é ter fé, é crendice e preguiça de arregaçar as mangas e fazer a parte que nos cabe. O mal insiste em querer exterminar a vida de forma sistemática. O faraó ordenou que os hebreus jogassem no rio Nilo todo menino que nascesse, mas Deus também salva das águas. Agora, com a sabedoria dos pais e a cooperação inusitada da filha do faraó, Deus é o Senhor da história e intervém no tempo certo para redirecioná-la rumo ao seu reino de salvação. Uma hebreia da tribo de Levi concedeu e deu à luz a um filho. Quando não pôde mais escondê-la, mesmo correndo risco de vida, pegou um cesto de papiro, colocou-o dentro e o depositou entre os juncos na margem do rio. Quando a filha do faraó desceu para tomar banho no rio, viu o cesto entre os juncos e mandou a criada apanhá-lo. Ela se compadeceu, adotou o menino e lhe chamou Moisés, dizendo: eu tirei das águas. A irmã de Moisés, uma criança bem esperta, tinha acompanhado tudo à distância. Então disse à filha do faraó que conhecia uma mulher hebreia que poderia amamentá-lo e criá-lo. A menina foi e chamou a mãe do recém-nascido. A filha do faraó disse para a mulher: leve este menino e o amamente para mim, que eu lhe pagarei. A mulher recebeu o menino e criou-o no caminho da palavra de Deus. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó. Por disposição da divina providência, Moisés foi salvo das águas, educado na fé de Abraão pelos seus pais biológicos e no tempo certo foi morar dentro do palácio do faraó, junto da sua mãe adotiva. A fé abraâmica tornou-se imperativo ético na vida de Moisés. Por isso, mesmo em meio ao luxo e idolatrias do palácio, nunca esqueceu as suas origens e o Deus verdadeiro. Um dia,
ao ver dos seus irmãos hebreus sendo maltratado, Moisés matou o egípcio agressor dentro do princípio da autodefesa. Quando o faraó soube do fato, passou a odiar Moisés e mandou matá-lo. Moisés, porém, fugiu do faraó e se refugiou no país de Madiã. Moisés exagerou, porém a Bíblia quer destacar que ele fez a opção por Javé e pelos marginalizados e não pelo faraó e luxo do palácio. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é fiel à promessa e nunca esquece do seu povo. Por isso, desce para visitá-lo e libertá-lo, para que tenha vida e vida com dignidade na terra da liberdade. Vejamos agora a leitura em Êxodo capítulo 2, 23b. 23b seguintes. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram, e do fundo da escravidão o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a condição dos filhos de Israel e a levou em consideração. Hoje existe uma verdadeira cultura de morte com políticas de aborto, corrupção generalizada, leis que exploram os trabalhadores, os novos escravos do modo de produção capitalista, neoliberal ou do socialismo totalitário e a destruição sistemática da família e do matrimônio instituídos por Deus. Eu vou repetir esta parte para que nós possamos entender e também gravar no nosso coração, na nossa mente. Hoje existe uma verdadeira cultura da morte com políticas de aborto, corrupção generalizada, leis que exploram os trabalhadores, os novos escravos do modo de produção capitalista, neoliberal ou do socialismo totalitário e a destruição sistemática da família e do matrimônio instituídos por Deus. Deus conta com a nossa cooperação para o seu projeto de vida e liberdade acontecer na história rumo ao seu reino definitivo. Sejamos tementes a Deus e sempre nos coloquemos no lado certo da história, como as parteiras do Egito, os pais e a irmã de Moisés, a filha do faraó e o próprio Moisés. Sem esquecer que, no hoje da nossa história, a melhor forma de viver e lutar conforme o plano de Deus é colocando em prática a doutrina social da igreja. O capitalismo expandiu os sonhos e privatizou os bens. O capitalismo expandiu os sonhos e privatizou os bens. O socialismo coletivou os bens e privatizou os sonhos. Nenhuma ideologia é compatível ao reino de Deus que começa neste mundo e é definitivo na eternidade. Então, vou repetir esta parte final para que nós possamos entender. O capitalismo expandiu os sonhos e privatizou os bens. Já o socialismo coletivizou os bens e privatizou os sonhos. Nenhuma ideologia é compatível ao reino de Deus que começa neste mundo e é definitivo na eternidade.
Amém, meus irmãos. Amém, aleluia, amém. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos hoje está em Êxodo, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, 25. Êxodo 1 ao 2, 25. Após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. E se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Faça o seu CCC. Comente, compartilhe, curta o canal DJC Brasil. Deixe o seu like para o canal DJC Brasil. E juntos continuamos evangelizando. Encerramos a primeira parte da meditação do tema Êxodo de Israel, do livro do Êxodo, do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, Deus abençoe e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.